Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Quarta-feira nós temos um encontro marcado aqui com o nosso culto online. E você é nosso convidado para estar nos prestigiando, recebendo o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus, a sã doutrina. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela tua família, pelo teu trabalho, por tudo que pertence a ti, que o Senhor colocou em tuas mãos para você administrar, né? Que as bênçãos lá de Efésios 1:3 sejam derramadas na tua vida e você venha trazer à existência as coisas que não são e que passem a ser verdadeiramente na tua vida. Então hoje nós vamos já estar ministrando a mensagem. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre as obras, algumas obras da lei, do Velho Testamento, da Velha Aliança. Velha Aliança por quê? Nós estamos vivendo a nova. Então hoje nós já falamos sobre o jejum, falamos sobre ceia ou Páscoa judaica, e hoje nós vamos falar um pouco do dízimo. Hoje, quarta-feira e domingo. Primeira parte hoje, domingo a segunda parte. Vamos falar um pouco sobre os dízimos. Hoje, talvez nós falamos só do dízimo e a oferta no domingo. Mas, antes de nós iniciarmos a falar de dízimo, nós vamos ter uma breve introdução a respeito do dízimo, para quem ainda não leu a palavra, ter um vasto conhecimento de outrora, né? Que isso é coisa do passado. Então vamos iniciar aqui, vamos pegar aqui nossa palavra. Nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia no Velho Testamento, aqui, ó, na Velha Aliança, no livro de Malaquias. Então hoje nós vamos trabalhar aqui, começando já no Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Em todas as denominações, em todo lugar que você for, que estiver pregando Jesus, pregando a palavra, né? O evangelho que eles pregam, que é da circuncisão, eles vão estar pedindo o dízimo. Então em Malaquias 3:10 diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vamos ler só até aí. Vamos trabalhar até aí, E o restante do versículo diz: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Antes aqui está falando que, no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Mas que nação era essa e quem era que estava roubando o Senhor? Não era nós. Porque aqui a Velha Aliança, na Velha Aliança nós, gentios, não estava incluídos nessa aliança. Estava fora. Era estrangeiro. A palavra gentil significa estrangeiro. Está entendendo, meu querido? Estrangeiro. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quantos anos faz que foi escrita essa palavra? Essa palavra foi escrita na Velha Aliança e faz milhares de anos. Faz mais de 2000 anos que Jesus morreu na cruz. Isso aqui era antes da cruz. Então nós já pregamos aqui sobre os gentios, que quem era gentil, os gentios da época não estavam enquadrados naquela aliança, na Velha Aliança. Nós que nascemos depois da cruz, sendo gentil, nós já nascemos reconciliados com Cristo. Mas os que estavam naquela época eram estrangeiros.
O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele estava num jantar, e uma mulher cananeia, gentia, cananeia era gentia, era estrangeira. Ela, para chegar perto de Jesus, ela veio por debaixo da mesa. Tem a parábola lá em Mateus, no livro lá histórico, né? Porque um judeu não poderia ter contato com um estrangeiro. É o que diz a palavra. Mas já tem uma coisa aqui que nós podemos perceber. Eu trazei todos os dias a casa do tesouro. Que casa do tesouro era esta que está falando o texto? Que casa do tesouro era esta que está falando o texto? Então já vamos relatar para você que casa era essa. A casa que está se referindo aqui era o templo que foi erguido por Salomão. O templo que foi erguido, né, que ele foi destruído várias vezes, e agora no ano 70, por último, no ano 70 foi destruído eternamente. Né? Então quem levantar um templo dizendo que é de Deus, não tem ligação nenhuma com Deus, porque a lei para nós, a velha aliança para nós está morta. Aliás, nós nem estávamos nela, enquadrados nela. Então, o fim, para aquele povo da época que era gentil, estrangeiro, aquela aliança, na cruz eles foram reconciliados, foram enquadrados no plano de salvação de Deus, que era gentil. Né? Nós que nascemos depois da cruz, quem foi escolhido por Deus, porque não tem esse negócio de aceitar Jesus. Você não tem esse livre-arbítrio de querer aceitar ou deixar ele não aceitar. Foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos elegeu e nos chamou. O Filho da salvação. Filho da salvação. Né? Então, essa casa do tesouro aqui era o templo. Aquele que hoje só resta uma parede lá, a parede não é nem do templo, é a parede do arrimo do alicerce. Aquela parede é o alicerce, porque o templo, aquela parede alta, ele foi derrubado lá em cima. Né? Então, como é que você vai dizimar, que os dízimos têm que ser apresentados na casa do tesouro? Porventura, uma igreja evangélica é a casa do tesouro? Porventura, a igreja católica é a casa do tesouro? Não é. É religiões chamadas de denominação. Tem estatuto, tem as próprias leis de cada denominação, né? Então, o dízimo, quando Jesus morreu na cruz, a lei acabou ali na cruz, né? O dízimo está extinto, foi extinto. E o dízimo não era dinheiro, era mantimento. Nós vamos lá no Velho Testamento, lá no início, né? Aí a pessoa diz, olha, o dízimo é antes da lei. Lógico, é antes da lei. Quando a lei veio, ele foi enquadrado na lei também. A primeira pessoa a dizimar foi Abraão. Mas Abraão não dizimou o dízimo dele. Não foi o dinheiro dele que ele dizimou. Ele dizimou os despojos que eles venceram a guerra dos reis. Lê o texto lá que você vai ver. Né? Então, tudo que eles arrecadou na vitória deles, dizimavam. E quem recebeu foi um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque, lá naquela época, já simbolizava uma figura de Jesus, de Cristo. Né? Então, se nós for estudar a Velha Aliança, por exemplo, Deus usou durante essa jornada toda da palavra, Deus usa três corpos. Usou o corpo de Melquisedeque, era uma figura de Jesus. Usou Jesus de Nazaré, que morreu na cruz. E hoje, o corpo dele é a igreja, que somos nós. Quando nós nos reunimos, formamos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja.
Então, quando as pessoas dizem, eu vou para a igreja fulano de tal, ela vai para uma denominação, não é igreja, porque a igreja, a Bíblia diz, eu já preguei aqui várias vezes, que a igreja, depois da cruz, são pessoas que foram compradas com o sangue de Jesus, purificada, santificada. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Então, o dízimo é antes da lei. Aí a pessoa, para se justificar, para dizimar, ela diz, o dízimo é antes da lei. Então, a circuncisão também é antes da lei. Abraão circuncidou-se já velho de idade. O filho dele, Isaac, tinha 13 anos quando foi circuncidado. Então, o dízimo era antes da lei. Então, por exemplo, quem dá o dízimo hoje, quem apresenta o dízimo na denominação, pela lógica tem que ser circuncidado também, os homens. Porque é da lei. Então, se a pessoa dizima um dos 603 mandamentos, aí falta 612, e não cumpre os outros, a pessoa se torna transgressor da lei. Porque a lei tinha que, para se cumprir a lei, tinha que cumprir os 613. Por isso que Jesus veio, porque ele não estava dando conta de cumprir mais. A lei estava doente, a lei estava enferma, lá em Romanos fala. Então, dízimo significa a 10ª parte, 10%. Né? E tem umas festas também lá de Israel, que a lei determinava para os filhos de Israel celebrar a festa das primícias. Né? As festas das primícias, né? Também, quem celebra essa festa das primícias hoje, quem celebrava eram os judeus, quem celebra hoje era da lei. Então, se celebra a festa da primícia, tem que dizimar, tem que levar animal para ser sacrificado da onde? Que não tem mais o tempo. O sacrifício da lei era animal. Né? Tem até uma mulher que saiu com um hino aí, Deus já preparou um bode para a tua vitória. O hino é tão bonito, mas põe o bode no meio. Então era da lei de Moisés. Porque na lei, tudo que a pessoa fosse oferecer a Deus tinha um sacrifício de animal. Tinha que ser derramado sangue. Meu querido, é a verdade, é a palavra. Para nós entender o dízimo que estão recolhendo aí, né? Então, só quem podia recolher o dízimo dos judeus, dos israelitas, era uma tribo chamada Levi, a tribo de Levi, que foi separada para cuidar dos trabalhos do tabernáculo antes. Antes do templo ser construído, tinha o tabernáculo. O tabernáculo era a imagem do real, lá de cima. Deus apareceu lá no Monte Sinai, Deus apareceu a Moisés e deu toda a lei na mão de Moisés. Ele escreveu na pedra, em tábuas de pedra. Né? E o tabernáculo que ele fez aqui era uma semelhança do real. Uma cópia. Né? Tudo na lei era uma sombra, era cópia, era uma figura. Porque só se tornou real quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Né? Então, graças a Deus que eu sei que você é inteligente e está compreendendo. Então, a religião, ela está instruída, não sei se é porque quer ou por falta de sabedoria, a enganar. Então, como é que uma coisa que está morta para nós, a lei para nós está morta, o Velho Testamento para nós hoje está morto. Então, se eu pego um mandamento e passo a usar na minha vida, eu estou ressuscitando uma coisa que está morta. Não vai ter efeito na minha vida. Não vai ter efeito. Né? Então, aqui em Números, vamos voltar lá no início. Antes de nós ir lá em Abraão. Número 18. Número 18.
número 18, versículo 21. Aqui, ó. Os dízimos e os levitas. Versículo 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Vê? Das 12 tribos, uma tribo foi separada para cuidar dos trabalhos da tenda da congregação. Nessa época era o tabernáculo, né? Era o tabernáculo. Então, Deus separou um povo, a tribo de Levi, para tomar conta de todos os trabalhos. Então, quando ele saiu do Egito, que foi dada a lei lá no Monte Sinai para Moisés, Deus mandou fazer o tabernáculo, deu a planta para Moisés do tabernáculo, e Moisés fez de conformidade como Deus deu a planta para ele. Todos os detalhes que Deus passou para Moisés foi feito, né? Eu não separei aqui a foto. Deixa eu ver se está por aqui perto. Aqui, ó. Não vou procurar, não. Tem a foto do tabernáculo aqui. Então, no tabernáculo, ao entrar, no pátio principal tinha as mesas, onde fazia o sacrifício dos animais. Depois desse pátio, tinha um lugar chamado Santo Lugar. Era dividido em 3 partes. O primeiro onde fazia sacrifício, o Santo Lugar no meio, e no fundo, o Santo do Santo, que só quem entrava uma vez por ano era o sacerdote. E se ele não tivesse purificado, santificado, ele era queimado com o fogo de Deus lá dentro, e para tirar não podia ninguém entrar, tinha que... Ele já entrava com a corda amarrada no pé e eles puxavam o tição. Né? Você lembra quando Davi foi buscar a arca e ele vinha trazendo a arca, por exemplo, um dos utensílios do tabernáculo, simbolizava a presença de Deus, e eles vinham trazendo em cima de um carro de boi. E o carro bateu no buraco, balançou e a arca tendeu para cair. E um dos homens pôs a mão na arca. Ele morreu ali na hora. Porque as coisas do tabernáculo, as coisas consagradas a Deus, só quem podia tocar eram os levitas. Ele separou a tribo porque se as outras pessoas tocassem, morriam. Né? A história lá de Davi, quando ele foi buscar a arca. Aí Davi teve que consultar a lei para saber como era que conduzia a arca. Quem conduzia a arca eram os levitas, e ela tinha umas argolas dos lados, e eles colocavam umas varetas do lado e carregavam no ombro. Os levitas, só quando eles mudavam de lugar, quem desmontava o tabernáculo, quem desmontava, arrumava a carga nas jumentas, para transportar de um lugar para outro, eram os levitas. Cada um tinha uma função, mas só da tribo de Levi. Né? Então, todos os dízimos que entrava ali, aqui no versículo 21 de Números, capítulo 18, 21, diz aqui: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Está vendo? Os outros que não eram autorizados, você lembra lá em Números também, quando 3 homens se rebelaram contra Moisés, que eles foram, pôs incenso no incensário e foram oferecer a Deus, e eles foram sepultados vivos. Só quem poderia oferecer alguma coisa, sacrifício a Deus, eram os sacerdotes levitas, eram os levitas. Mas como é que hoje eu vou levar meu dízimo para apresentar a casa do... Aonde está a casa do tesouro? Está no monturo de terra, lá em Jerusalém.
No ano 70 foi derrubado. Lá está lá um monturo de terra. As pessoas que vão visitar Jerusalém, a cidade velha, está a 8 metros de profundidade, pedra sobre pedra, lá embaixo. A velha Jerusalém. Então eles fizeram uns túneis, as pessoas entram lá para visitar o monturo da velha cidade, lá debaixo do chão. Lá. Quem foi lá sabe disso. Eu não fui mais cedo que eu estudo. Né? E, olha, aí as pessoas, eu vou para Jerusalém, que foi onde Jesus morreu, onde Jesus andou. Isso não tem privilégio. Isso é o privilégio que tem, que você vai divertir, vai passear e ver lugares bonitos. Mas em relação a Deus, tanto faz você estar aqui como estar na roça, Deus está presente na tua vida. Amém. Deus não está lá, não. Está nas pessoas que está com a mente iluminada, conhece a palavra e está vivendo Cristo vivo na vida deles. Porque se não tiver Cristo, Deus não está presente, não. Né? O que move o coração de Deus é a fé que foi dada lá na cruz, aquela que é um dom. O que move o coração de Deus é a fé que foi dada a nós. Não é a nossa fé, é a que foi dada a nós. Está entendendo, querido? Isso não prega nas denominações, porque se pregar, as pessoas tomam entendimento da verdade, vai questionar e diz, não, aquele homem está pregando heresia. Porque quando Deus criou o homem, ele disse, comerás do suor do teu rosto. Ele não disse para homem nenhum, comerás do suor do fulano de tal. Né? Esta tribo aqui, ela estava recebendo o dinheiro para se manter, porque Deus separou para fazer o trabalho. Aqui, ó. O serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. O tabernáculo chamava também tenda da congregação. Né? Aí, Abraão venceu uns reis no passado, e ele dizimou. Mas como era que Abraão ia dizimar? Não tinha tempo, não tinha nada. Deus enviou um sacerdote, chamado Melquisedeque, e Abraão dizimou, vamos aqui em Hebreus, vamos lá em Hebreus. Eu não sei se eu separei aqui Gênesis, vamos ver aqui. Um momentinho aqui, ó. Hebreus. A história que está ali conta aqui em Hebreus. Capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Versículo 3, diz aqui, ó. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetualmente. Está falando de quem? Melquisedeque. Qual que é o versículo? Capítulo 7, nós estamos lendo do 1 até o 3. Então, Melquisedeque era uma sombra já, uma figura de Cristo. Né? Eu falei aqui que Deus usou três corpos. Melquisedeque, Jesus de Nazaré, e hoje o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo hoje não é um pedaço de pão, e o sangue dele não é um quissuco num copo. Fazer isso em memória de mim. Nós pegamos duas partes da ceia. Ceia ou Páscoa judaica? É uma pergunta. Ceia ou Páscoa judaica? Era Páscoa judaica. Né? Na Páscoa judaica tinha a ceia, tinha uma janta. Mas puseram um título nas Bíblias, Santa Ceia. Isso não existe na Bíblia. Né? Essas mensagens, uma vai puxar a outra. Então nós estamos falando sobre o dízimo. Né? Vamos ver aqui onde está aqui, ó. Então, para nós compreender melhor, a Bíblia
Se nós for dividir a Bíblia em 3 períodos, de toda a Bíblia, antes da lei, quem estava antes da lei? Abraão. Quem estava na lei? Moisés. Moisés, quando recebeu a lei, ele foi o mediador na lei, ele recebeu a lei de Moisés, a velha aliança, durou até a morte de Cristo. E depois da morte e ressurreição de Cristo, qual é esse outro período? Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo da graça. Isso, evangelho que nós pregamos. Mas eu leio lá no evangelho de Mateus, eu leio lá no evangelho de Marcos, eu leio lá no evangelho de Lucas, eu leio no evangelho de João e não encontro isso. Porque aqueles livros estavam contando, chama-se evangelho da circuncisão, era para os judeus, querido. Era antes da cruz, nós não estávamos lá naquela aliança, era para os judeus. Tem prova aqui que era para os judeus. Vamos ver aqui, ó, vamos voltar aqui em Mateus. Mateus capítulo 10. Livro histórico, ó, contando a história de Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Porque antes da cruz, Jesus estava em carne, estava no corpo carnal. Então, ele estava limitado, igual nós. Tinha poder? Tinha. Né? Mas ele não poderia usar o poder de Deus total, do jeito que ele estava aqui, na situação de ser humano. Está entendendo, querido? Então, em Mateus aqui, ele escolheu 12 discípulos, do capítulo 1 ao versículo 5, está o nome dos 12 aqui, e no versículo 5, ele diz assim, ó, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes ordens ou instruções. Não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. O reino dos céus estava próximo, porque Jesus estava próximo de morrer e ressuscitando inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Porque o reino de Deus não é depois que você morrer. Nós estamos vivendo o reino de Deus em vida. Eu já preguei sobre isso. Agora as pessoas que estão recebendo as instruções do sistema religioso, da denominação, não compreendem isso. Porque a mente está como se tivesse uma... As pessoas que pegam uma doença nos olhos, chamada catarata, ela fica uma... Mas o dízimo, até Jesus morrer na cruz. Mas o templo ficou, até o ano 70, ficou lá, de pé. Então os judeus continuaram praticando a lei até o ano 70. O próprio Jesus profetizou a destruição de Jerusalém e do templo. Porque se Deus não tivesse feito isso, ele estava até hoje na lei de Moisés. Né? Então, Hebreus 7. Vamos lá de novo. Hebreus 7. Vocês, desculpa aí, a internet toda está dando umas quedinhas aí, mas tudo dá certo. Tudo já deu certo. 7. Vamos ver aqui, 7, 8. Aqui no versículo 7, versículo 4, né? Aqui o apóstolo Paulo está explicando para os hebreus a respeito do sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Que na graça o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Né? Por que ele está pregando lá para os hebreus? Porque eles estavam vivendo ainda a lei. Aí Paulo chega lá pregando e diz, não, Jesus, ele morreu na cruz,
a lei ficou para trás. Agora nós estamos vivendo num novo e vivo caminho. Nós estamos vivendo vida nova. Aquelas boas novas que foi anunciada por Jesus, aquele que escolheu vocês como apóstolo, né? Aquele que disse que ia morrer na cruz para libertar vocês. Agora nós estamos vivendo ele ressuscitado. Ele inaugurou a nova aliança. Nós estamos na nova aliança. Né? E aqui em Hebreus vai falar também, né? O que estava envelhecendo se tornou velho, aí foi substituído pelo Novo Testamento. Né, meu querido? Então, aqui no versículo, capítulo 7, né? Vamos ler aqui, ó. Considerai, versículo 4. Pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos, tá vendo? Não era dos bens de Abraão. Abraão pagou o dízimo de uma guerra que nós fomos lá em Gênesis, ele lutou contra uns reis e ganhou a batalha. Então, dos despojos, que quando uma pessoa ganhava uma batalha, ele arrecadava tudo e levava para a cidade. Né? Nós estamos lendo aqui o versículo 4. O patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Capítulo 4 aqui, despojos. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou que tinha as promessas. Abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Então, quando Abraão pagou os dízimos, né, ele já estava pagando pelos levitas. Vamos repetir esse versículo aqui. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Por quê? Versículo 10, preste atenção. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Né? Então, Abraão representou ali a tribo de Levi antes dele nascer. Está claro e objetivo aqui a palavra, aqui, ó. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Os levitas recebiam os dízimos. Deus consagrou todos os dízimos para eles. E eles dizimavam também? Dizimavam. Era o dízimo do dízimo. Vamos voltar lá em Números. Número 18, né? Número 18. Lá nós lemos de início, 18, 20, 21, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança,
pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morra. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as gerações. Que gerações? Dos judeus. Não é das nossas gerações. Né? Vamos ver aqui. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirá, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor. O que é que diz aí? O dízimo do dízimo. É? Então, os dízimos eram para os levitas. Não, eles arrecadavam aquilo tudo lá, não era dinheiro, era mantimento. Arrecadava tudo ali e daquele recadado eles tiravam uma parte e apresentavam também ao Senhor como o dízimo deles. Então todos tinham que dizimar e ofertar. Todo o sacrifício que a pessoa fazia, quando Jesus estava aqui pregando, ele curou várias pessoas, aí o camarada fala, o que é que eu tenho que fazer agora? E Jesus dizia, apresenta-se no templo e o sacerdote vai dizer o que tu tem que fazer. Né? Você lembra do leproso que Jesus curou e o leproso disse, o que é que eu tenho que fazer agora? Jesus disse, vai lá no templo, te apresenta lá e o sacerdote vai determinar a oferta. O sacrifício. Então tudo na lei era sacrifício. Na graça não tem sacrifício. Nós não precisamos fazer sacrifício. Sabe por quê? Porque Jesus fez por nós. Amém. É? E para nós encerrar essa introdução no domingo, continuarmos a palavra, mas nós vamos até 8h30, viu? Até 8h30 aqui, ó. Tem muito assunto para falar. Nós vamos falar um pouco sobre as premissas. Premissas, ofertas, sacrifício, conjugado um com o outro. As premissas, que hoje tem várias denominações que faz festa das premissas, né? Parece que é todo mês. Hoje é o domingo das primícias. Você sabe o que era primícia? Aqui na palavra. Não é o que os teólogos falam, não. Porque teologia é teoria de homem. Né? A teologia é teoria de homem. A palavra aqui é revelada. Ó. O que é que nós estamos falando? Que assunto? Primícias, né? Então, o que é as primícias? Vamos dar uma passada o que era primícias aqui na lei, ó, na velha aliança. Os dízimos eram mantimento. Tudo que eles plantavam, 10% levava para o templo. Era dos levitas. Plantei ali 1 hectare de milho, 10% daquele hectare era para levar para o templo. A casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo. E aquela passagem que nós lemos lá em Malaquias, quem estava roubando os dízimos e as ofertas, o contexto está lá no primeiro capítulo, no segundo, era um sacerdote. Era um sacerdote. Se você ler lá o primeiro capítulo, você vai entender. Não é para o povo de hoje. É aquele povo de antigamente, daquela época, daquele século. As premissas o dízimo era os mantimentos, as premissas também eram mantimento. Mas era o seguinte, as premissas, eu plantava uma lavoura de trigo. Vamos falar eu plantava uma lavoura de trigo. Então, numa lavoura, as plantas que mais se desenvolvem é quem dá o fruto primeiro. Então, o judeu, o hebreu ou o israelita, que é uma coisa só, ele ia no meio da lavoura e via o trigo. Isso aqui já está bom de colher.
Mas os outros não estavam. Então, aquele ali foi o primeiro que madurou. Ele pegava aqui num canto da lavoura, ia no meio da lavoura, pegava o que já madurou lá, e em vários cantos, fazia um molho que chama. Amarrava e apresentava no templo as primícias da sua lavoura, para Deus derramar a bênção, para ter mantimento na casa do Senhor, para eles levar o dízimo. Isso era as primícias. O que é que eles estão fazendo aí, ó? Hoje é a festa das primícias. O seu salário você tira primeiro para Deus. Começando não é dinheiro. O dízimo já não tem na nova aliança, porque Deus criou todas as coisas. Ele já sabia tudo que aconteceu, o que está acontecendo hoje. Já ia saber dessa internet, do desenvolvimento, né? Daniel, tem uma palavra lá que ele fala de tudo isso que está acontecendo aqui, ó. Aquela semana de Daniel que ele disse que ainda vai se cumprir, já se cumpriu tudo. Né? Então as primícias é isso. Eu plantava uma lavoura de milho, aí aquelas espigas que madurou primeiro, colhia elas e levava primeiramente e apresentava para Deus. Levava lá no altar do templo, lá em Israel. Não servia em congregação, era no templo. Você lembra quando Daniel estava preso lá na Babilônia e ele orava da janela 3 vezes por dia em direção a Jerusalém, porque da casa do tesouro, do templo de Israel, Deus só ouvia a oração lá do templo. Quando Salomão orou lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, 7,14, ele diz: daqui ouvirei a oração dos filhos. Está lá em Crônicas. Né? Então, a lei, a velha aliança, era sombra de tudo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo a realidade de Deus na nossa vida. O melhor de Deus para nós hoje é Cristo. Cristo é Deus. Porque não existe Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 manifestações de Deus, é um Deus só. Só existe um Deus. Não existe 3 deuses. Ah, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é só... O nome de Deus hoje para nós aqui é Cristo. Jeová, e Jeová era na lei. O judeu chamava Deus, Jeová, e tinha vários nomes. E para nós hoje é o Cristo ressuscitado. Jesus Cristo na nossa vida. Tudo que você for fazer, né, e não é em nome de Cristo, não. É o Cristo vivo. Em nome era antes da cruz. Expliquei por que em nome de Jesus. É sua oração hoje, você não precisa pôr em nome de Jesus, que Deus não vai ouvir, não. Ah, mas está escrito lá na... É da lei, meu querido. Sabe por quê? Porque Jesus estava num corpo, o próprio Deus estava ali em Cristo, no corpo carnal, no corpo humano, limitado. Então Jesus mandou seus discípulos e disse: ó, em meu nome farão, porque não poderia estar com cada um lá. Hoje é diferente, Deus habita em mim, Ele está aqui na minha esposa, está ali nos meus netos, está aí na tua vida. Ele habita, se você estiver com a palavra, crendo na palavra, Ele está aí na tua vida, o Espírito Santo está manifestado na tua vida, e o poder de Deus está agindo na tua vida, na tua família, na tua casa. Aonde quer que você vá, o poder de Deus está presente na tua vida. É diferente dentro da cruz. O Espírito se manifestava e saía das pessoas, não ficava. Depois da cruz, Ele habita em nós e com a palavra Ele se manifesta. Está ativo na nossa vida. Agora, a pessoa me pergunta: ah, mas você diz que é cristão, não é religioso, não é evangélico, é cristão agora, mas você fulano teve Covid. As coisas do mundo, as coisas desse mundo carnal, nós nesse corpo carnal, participamos de tudo que acontece aqui. Nós comemos, nós bebemos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, nós somos felizes, às vezes infelizes. Às vezes nós estamos alegres, às vezes nós estamos tristes. Nós temos alegria, momento de dores. Doenças virão no nosso corpo carnal, porque o nosso espírito é santo. Às vezes vamos morrer de uma doença grande. Não quer dizer que a gente não somos cristãos.
Porque quando o próprio Jesus, quando estava aqui, ele disse, no mundo, nesse mundo, tereis aflição. E principalmente quem prega a verdade vai ser mais afligido ainda. Né? Você acha que as pessoas recebem como os judeus, como os judeus não receberam esta palavra? Veio para os seus e os seus não receberam. Então, meu querido, quem dizima se torna um transgressor da lei. Porque é um mandamento da lei e está cumprindo um mandamento que está faltando vários outros mandamentos. Como é que a pessoa se torna um transgressor da lei? Eu vou guardar o sábado, guarda só o sábado. E os outros mandamentos? Ninguém hoje dá conta de cumprir os 613 mandamentos da lei que foi dada lá no Monte Sinai a Moisés. Ninguém dá conta. Se desse conta, Jesus não tinha vindo morrer na cruz, continuava a lei. Mas porque o próprio Jesus disse, ele não quer deixar o vinho velho pelo vinho novo. É remendo novo em vestido velho, vestido novo com o remendo velho. É assim que diz a palavra, né? Vinho novo em odres velhos. Ele não quer deixar o velho pelo novo. Né? E os judeus não quiseram deixar o velho pelo novo, estão tentando levantar um templo lá em Jerusalém ainda, e aqui no mundo inteiro, o povo também estão aí, ó. Estão vivendo o velho, não quer viver o novo, a nova aliança. Por quê? A nova aliança, o varão perfeito, a lei que rege aqui é o amor na graça, é o perdão. Né? Talvez você saia com sua família ali, o camarada ali na rua, mete bala ali, mata algum dos teus parentes, e pela graça, você tem que perdoar a pessoa. Ele vai pagar o que fez. Porque a justiça de Deus já foi feita na cruz e ninguém escapa dela. A justiça de Deus foi feita na cruz. E a palavra ficou automática aqui. O que plantar na carne, colherá. Antes de partir para lá, você paga aqui, ó. Entendeu, querido? Então, transgressou Gálatas. Vamos lá em Gálatas agora. Gálatas. Gálatas 2,18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Edificar aquilo que destruí, né? O que foi destruir? A lei. A lei para nós, ela morreu para nós. Ela foi abolida na cruz. Jesus cumpriu a lei. Eles perguntaram a Jesus, tu vinhas para anular a lei quando ele estava aqui? Jesus disse, não, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Quando ele morreu na cruz, que disse que está consumado, ele cumpriu a lei por nós, que nós não daria conta, então nós cumprimos a lei por meio de Jesus Cristo. Está escrito lá em Romanos. Cumprimos a lei por meio de Jesus Cristo. Então eu cumpri a lei. E Jesus pagou a dívida lá na cruz. Amém. A dívida que estava direcionada para cada um de nós, ele pagou a dívida. E eu recebi. Eu recebi o recibo da dívida. Sabe? Eu recebi o recibo da dívida. E como é que eu recebi? Crendo no que ele fez por mim. Aquela fé que me foi dada, eu passei a crer. Fui selado o Espírito Santo de Deus, como ele diz, batizado, né? Fui selado. O selo é a confirmação que Deus habita em mim. O selo é a confirmação que ele habita em ti. Né? E o Espírito Santo, com a palavra, se manifesta, porque o Espírito de Deus, ele trabalha em linha com a palavra. Se não tiver a palavra, mas que palavra é? É o Evangelho da Graça. E onde está esse evangelho? Nas 14 cartas do apóstolo Paulo.
Vamos voltar aqui no livro histórico de João aqui. Rapidinho aqui. Nós já estamos chegando aqui, ó. A morte de Jesus, 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, né? Então, por exemplo, a pessoa diz, ó, eu sigo as Escrituras. Então, você não vai a lugar nenhum se você segue a Escritura. Você tem que seguir Cristo. A Escritura, Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, que cuidais ter nela a vida eterna. Ele está falando para os judeus, que ele disse para os judeus, ó, aqui na Escritura tem a vida eterna para vocês. E a vida eterna foi consumada quando Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Nós que éramos gentios, a palavra diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Amém. Então, em Romanos 8:1, diz lá que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. O Cristo ressuscitado. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Criador, criou todas as coisas. Filho, Jesus se manifestou, morreu na cruz. E o Espírito Santo é o ministério que nós estamos vivendo. O ministério do Espírito Santo. A lei era ministério de morte, de condenação. O ministério do Espírito é de vida e vida eterna. Né? Então as Escrituras, quando Jesus, nós vimos aqui que antes da lei era Abraão. Da lei até Jesus morrer, Moisés. Era a lei de Moisés. E depois da ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Pedro. Todos eles, os apóstolos de Jesus, teve a sua função cumprida. Para os cargos que Jesus escolheu, aqueles 12 apóstolos, eles cumpriram a sua missão. Depois da cruz, Jesus revelou o evangelho que estava oculto para eles e deu a revelação para o apóstolo Paulo. E hoje chegou na nossa mão. Porque já era para ter chegado há muito tempo, mas agora que chegou na nossa mão. E nós estamos vivendo o evangelho das insondáveis riquezas de Deus, a sã doutrina, né? Vivendo com os olhos iluminados, saímos das trevas. Treva é sinônimo de quem não tem conhecimento. Treva não quer dizer que a pessoa está no inferno, que inventaram isso aí tudo. Trevas é sinônimo de falta de conhecimento. Então nós saímos das trevas, estamos com os olhos iluminados pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Está entendendo, meu querido? Então, as Escrituras testificavam, quando Jesus se transfigurou lá no monte, apareceu Moisés e Elias. Né? Por quê? Jesus é a graça. Moisés a lei. E Elias representando os profetas. Então, tudo na lei, Jesus estava vivendo a lei. Jesus era filho de Maria, era judeu, mestre dos judeus. Antes da cruz, Jesus, filho de Maria, era mestre dos judeus. Tudo que a lei determinou, quando ele nasceu, ele fez tudo direitinho. Foi circuncidado ao 8º dia, apresentado no templo. Né? Eu já falei aqui que uma obra da lei também é a apresentação de criança, que será da lei. Porque quando o seu filho está no ventre da sua esposa, antes dele nascer, Deus já conhece ele. Aí vai apresentar para os membros da igreja, da dita igreja lá, né? Da denominação, porque Deus, antes dele ser gerado no ventre, ele já conhecia ele. Vai apresentar para Deus? Olha aqui, fulano, meu vizinho aqui, meu filho aqui, aí então certo, né? Mas para Deus, né? Então as Escrituras se cumpriram, as Escrituras não são para nós aqui na Bíblia é o Evangelho da Graça. E o Apocalipse, nós vamos pregar, depois de tudo que nós estamos pregando aqui, nós vamos pregar do Apocalipse também. Né? Desde já o que fala,
Não é para você não, viu, Apocalipse? Nem para mim. E para quem era? Era João avisando as 7 igrejas da Ásia, a grande tribulação que estava acontecendo lá em Jerusalém, quando Jerusalém foi destruído, o templo foi de pé, João, por enigmas, anunciando os judeus lá. Agora os teólogos não acreditam nisso, que eles estão jogando para o futuro. Para nós terminar aqui esse raciocínio de hoje. Dízimo, você que nasceu aqui, está vivendo essa geração, depois da cruz para cá, dízimo, quem dizima na dita cuja denominação, está dizendo que está vivendo a lei. É um transgressor da lei, é um mandamento da lei. O dízimo era um mandamento da lei, era uma regra da lei. Então é um transgressor, então está vivendo em maldição. Por quê? Se torna maldito porque não dá conta de cumprir os outros mandamentos. Se eu cumprir um mandamento da lei, eu me torno maldito porque eu não dou conta de cumprir os outros. Se teu filho desobedeceu, você tinha que levar para o sacerdote, e o sacerdote ia lá na lei e olhava a sentença. Ele tem que ser apedrejado e morto. Nós estamos na graça, querido. Isso aí você não faz, né? Mas se você não der o dízimo, vai para o inferno. Que inferno? O inferno que Jesus falou é a sepultura. A cova, no grego, do grego traduzido para o brasileiro, é a sepultura. O lugar dos mortos, do nosso corpo mortal, vai para o inferno, que é a sepultura. Tem um salmo que Davi fala isso. Né? Então, está consumado, consumou tudo. Jesus ressuscitou. Foi inaugurada a graça de Deus aqui no mundo. Mas antes do ano 70 ela não pôde prevalecer, porque os judeus estavam com o templo aberto lá e o templo de pé. Jesus já tinha profetizado que ia derrubar, que Deus ia derrubar, e derrubou. Jerusalém está no monturo lá. Essa que tem lá não é a Jerusalém que estava na época. Então, meu querido, domingo nós continuamos falando sobre o dízimo. Vamos falar sobre a oferta. Pastor, eu estou exercendo o dom de pastor nessa noite também. Dom de evangelista, dom de mestre, estou te ensinando a palavra. Dom de apóstolo, 5 dons ministeriais. Pastor, mas o que é que eu faço para ser abençoado? Ouvir a palavra e crer, e colocar em prática na tua vida. Aí você recebe essas bênçãos aqui, ó. Todas as bênçãos. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Diz aqui, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Tudo que você lê aqui, ó, foi o que ele fez por nós. Ontem eu estava pregando para uma determinada pessoa, eu perguntei, você acredita, você acha que você perde sua salvação? Ele disse, eu perdo. Eu tenho medo de perder minha salvação. Eu digo, olha, eu vou ler um versículo aqui. Você foi salvo pela graça. O que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, Ele não volta atrás. Ele me salvou lá no Calvário, pela graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Você não precisa fazer nada para se salvar. O que é que eu tenho que fazer? Obedecer a doutrina por meio da fé. Tem doutrina? Tem. A graça tem doutrina? Tem. E ela é rigorosa. É rigorosa mais do que a lei de Moisés. Mais do que o Velho Testamento, ela é rigorosa. Está achando que não tem? Que não tem punição? Deus pune. Só que ele não vai descer lá do descanso dele para vir castigar ninguém. É automático na palavra. Aquilo que você plantar aqui, você colhe. Está plantando amor? Recebe amor. Está plantando ódio? Recebe ódio. Está plantando inveja? Recebe inveja. Matou alguém? Vai pagar. Roubou? Vai pagar. É automático o castigo.
As pessoas, mas às vezes as pessoas chegam a duvidar de Deus, que Deus não vai fazer nada, é porque é automático. Não é no momento que a gente quer. Deus não é empregado de ninguém, não é mordomo de ninguém. Está entendendo, meu querido? Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. No tempo que está determinado aqui pela palavra. Então, querido, vamos encerrando aqui mais um culto online. Nós estamos falando sobre o dízimo. Domingo nós vamos continuar falando a respeito disso. Vamos ter um louvor aqui. E você é o nosso convidado. Porque o abençoador desse culto já está aí do teu lado. Já está aí na tua vida. Agindo e manifestando o seu poder aí na tua vida. Como é que ele manifesta o poder? Através da palavra. Não é um homem colocar a mão na tua cabeça e dizer que é poderoso. Isso acabou. Isso era antes da cruz. Então, graça e paz, abençoados e abençoados.